Hoje a gente vai contar aqui na sala, nesse sofá bem confortável. E sabe o que eu encontrei aqui? Um estojo com várias canetinhas coloridas. Olha só, apesar dessas canetinhas serem coloridas, a história de hoje não é nada colorida. Sabe por quê? O filho de Davi, chamado Absalão, ele planejou alguma coisa muito ruim contra o seu próprio pai. O que será que ele planejou? Absalão, que era o filho do rei Davi, comprou uma carruagem com cavalos e contratou 10, 20, 30, 40, 50 homens na sua escolta. A história conta que Absalão ficava na porta da cidade e as pessoas chegavam até ali para conversar com o rei Davi. Mas rapidamente ele ia até elas, conversava com elas e dizia: puxa, se eu pudesse resolver a sua causa, abraçava essas pessoas, confortava elas e assim ele começou a conquistar a confiança do povo. Depois de 4 anos, Absalão foi até o seu pai, o rei Davi, e ele disse: meu pai, seria possível eu ir até Hebrom para cumprir um voto que eu tenho ao Senhor? Então o rei Davi disse: claro, meu filho, vá em paz. E Absalão foi, mas na verdade ele estava planejando alguma outra coisa. Absalão então conversou com algumas pessoas e ele começou a fazer uma conspiração contra o seu próprio pai. Até mesmo Aitofel, que era um conselheiro do rei Davi, traiu o seu próprio rei e ficou do lado de Absalão. Enquanto Absalão estava fazendo essa conspiração, as pessoas ficaram sabendo e foram até o rei Davi. Senhor rei Davi, o seu próprio filho está fazendo uma conspiração contra você. Agora todas as pessoas estão com ele. Então Davi rapidamente chamou todos da sua família e disse: nós precisamos fugir, vamos todos fugir. Vocês podem ficar aqui. Mas aquelas pessoas disseram: não, nós somos os teus servos, nós iremos com você. E todos começaram a fugir de Absalão. No meio de toda essa conspiração, o rei Davi chamou todo o seu exército sob o comando de Joabe. E ele disse: vão e, por favor, protejam o meu filho, meu jovem Absalão. Mas vamos terminar com esta guerra. Então o exército foi para a floresta. A Bíblia conta que a batalha aconteceu em uma floresta, na verdade em um bosque chamado Bosque de Efraim. E lá, todos os soldados, sob o comando de Joabe, estavam na batalha e também, do outro lado, estavam as pessoas dessa conspiração junto com Absalão. Absalão estava montado em sua jumenta. No meio daquela batalha, Absalão estava com a sua jumenta e de repente ele foi passar embaixo de um carvalho, mas ele ficou preso pela cabeça e a jumenta foi embora. E ele ficou lá preso. Alguns dos soldados, passando, viram que Absalão estava preso lá em cima do carvalho. Então eles foram correndo e contaram para Joabe. Vamos contar para Joabe que nós vimos Absalão. E eles foram até Joabe. Então aqueles homens foram e contaram. Um deles falou para Joabe que ele tinha visto Absalão lá preso com a sua cabeça num carvalho, mas ele não tinha feito nada contra Absalão. Joabe então tomou uma decisão muito importante, porque Absalão precisava morrer. Afinal, se isso não acontecesse, ele iria matar Davi. Conta a história que naquele dia Absalão morreu e algumas pessoas foram avisar para o rei Davi o que tinha acontecido. Senhor rei, o seu filho está morto,
Não, não, o meu filho Absalão está morto. Davi chorou muito e ficou muito triste. O rei Davi ficou de luto e ficou muito triste pela morte do seu filho. Os outros soldados ficaram todos muito tristes pelo que estava acontecendo. Mas Joabe foi até o rei Davi e teve uma conversa muito séria com ele. Ele deu uma bronca no rei Davi e disse assim: Senhor rei, o que você está fazendo com as pessoas? O seu exército está humilhado. O que você preferia? Que realmente Absalão estivesse vivo e todos nós, inclusive você e sua família, mortos? Nós o protegemos. Você não pode ficar assim. Vá até os seus soldados e, por favor, pare com isso. Davi, então, conta a história que ele foi perto dos soldados dele e os soldados ficaram bem mais confortados. Davi entendeu o que havia acontecido e conta a história que depois de um tempo, ele e a sua família voltaram para Jerusalém em segurança. Que história terrível essa hoje, não é verdade? Imagina o próprio filho querer conspirar coisas ruins para o seu pai. Sabe, Deus, ele tem planos especiais para todos nós. Apesar de muitas vezes nós não termos fé suficiente para acreditar nesses planos, os planos de Deus são perfeitos e são sempre os melhores para nós. Davi sabia disso, por isso que ele confiou sempre em Deus.